Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Terça-feira, dia 5 de maio. Hoje, entre os destaques nesse Jornal da Univates, nós trazemos uma fala do secretário municipal de saúde aqui de Lajeado. Ele que explica mais sobre os casos confirmados com Covid-19. Aliás, esse número continua crescendo aqui na cidade. A gente fala também de um estudo de um professor aqui da instituição em parceria com colegas para analisar dados do coronavírus. E tem também uma fala que vem de Portugal, um aluno intercambista aqui da Univates que está vivendo em Leiria e explica mais a situação da pandemia na Europa. Esses e outros destaques a partir de agora. O Jornal da Univates está começando ao vivo e você, claro, é nosso convidado. Entramos no ar ao vivo, mais uma edição do nosso Jornal da Univates, telejornal da instituição Univates, instituição comunitária de ensino superior, que aliás mantém a emissora no ar, te levando informação. Essa é uma das formas, né, que a gente encontrou através da TV Univates também de estar ajudando nesse momento de pandemia, nesse momento em que as autoridades de saúde recomendam o distanciamento social. Então você fica em casa e a gente trabalhando também de maneira remota, como as autoridades de saúde solicitam. Vamos te levando todos os detalhes, a repercussão, os reflexos do coronavírus aqui no Vale do Taquari, tá certo? Aliás, eu já vou abrir essa edição, chamando aqui nessa câmera, hoje na direção de mais do meu querido Elivelto Marques, a Larissa Santos. Ela, como eu comentei, também trabalhando em home office, traz os detalhes, o quadro daquelas pessoas já confirmadas. Nós que temos também algumas mortes registradas no Vale do Taquari e aquelas consideradas recuperadas nesse momento, aquelas que já passaram pelo período da contaminação, passaram pelo período do isolamento de mais ou menos 2 semanas e hoje são consideradas curadas. Larissa, boa noite. Traga os detalhes, por favor, pessoal de casa. Boa noite, Marcos. Vale do Taquari registrou mais um óbito causado por coronavírus. Vítima é um homem de 56 anos de Lajeado. Com isso, chega a 6 o número de mortes no município, mais um caso em Estrela e um em Cruzeiro do Sul. De números confirmados, já são 298 aqui na região e de recuperados, 61. Vamos então aos números mais detalhados. São 143 em Lajeado, 27 em Estrela, 22 em Taquari e Arroio do Meio, 14 em Bom Retiro do Sul, 12 em Teutônia e Encantado, 11 em Itabaí, 7 em Imigrante, 6 em Cruzeiro do Sul, 4 em Mussum, 3 em Santa Clara do Sul, 2 em Antagorda, Fazenda Vila Nova, Colinas, Canudos do Vale e Nova Brécia, 1 em Arvorezinha, Doutor Ricardo, Roca Salles, Poço das Antas e Westfália. Desses, então, são considerados curados, 25 casos em Lajeado, 6 em Estrela e Taquari, 5 em Encantado, 4 em Itabaí e Teutônia, 3 em Arroio do Meio, 2 em Antagorda, Bom Retiro do Sul e Mussum, 1 em Nova Brécia e também Cruzeiro do Sul. Durante essa edição do Jornal da Univates, você confere mais atualizações, mais informações sobre como andam os casos aqui no Vale do Taquari. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. Aliás, como eu comentei na abertura do programa e a gente vem repercutindo ao longo dessas últimas semanas, justamente a questão também desse quadro, né, para te manter atualizado com relação ao número daquelas pessoas já confirmadas, as recuperadas com o Covid. A Larissa gravou, então, esse quadro há alguns minutos, né, ela que mora em Teutônia, esse quadro foi gravado lá e ela encaminha para a produção que acaba exibindo, então, o material para ti. E nesse momento a gente já tem mais atualização, ou seja, desses minutos para cá chegou
um novo boletim e nós temos novas informações que eu vou repassar para ti, então, aqui ao vivo, agora que são 6 horas e 35 minutos. Nosso telejornal segue ao vivo aqui pela TV Univates. Lajeado registrou mais 6 casos de coronavírus, agora no final da tarde, né? Como eu comentei. Dos novos casos, 5 são pessoas que estão em isolamento domiciliar e uma está internada. Ainda foram registrados mais 12 casos recuperados. Com isso, são 149 casos confirmados e 37 recuperados aqui no município de Lajeado. Pozo Novo tem o primeiro caso confirmado na cidade. Para discriminar rapidamente esse número, são 305 pessoas confirmadas no Vale do Taquari com coronavírus. 305 pessoas. 149 em Lajeado, 27 na cidade de Estrela, 22 em Taquari e 22 também em Arroio do Meio, 14 em Bom Retiro do Sul, 12 em Teutônia e 12 em Encantado, 11 em Itabaí, 7 em Imigrante, 6 em Cruzeiro do Sul, 4 em Mussum, 3 em Santa Clara do Sul, 2 em Antagorda, Fazenda Vila Nova, Colinas, Canudos do Vale e Nova Brécia, todas essas têm 2 pessoas confirmadas. Pouso Novo, Arvorezinha, Doutor Ricardo, Roca Salles, Poço das Antas e Westfália, cada município desses tem uma pessoa confirmada com Covid-19. Desses 305 casos confirmados no Vale, 73 são considerados, então, recuperados, pessoas que estariam curadas do coronavírus. E elas são tratadas como recuperadas. São 37 em Lajeado, 6 em Estrela e 6 também em Taquari, 5 em Encantado, 4 em Itabaí, 4 em Teutônia, 3 em Arroio do Meio, 2 em Antagorda, Bom Retiro do Sul e Mussum, e uma em Nova Brécia e uma também no município vizinho a Lajeado, Cruzeiro do Sul. Esses são os dados atualizados, claro, se a gente receber alguma informação através da Secretaria Estadual de Saúde ou através das prefeituras municipais, a nossa equipe de produção está, obviamente, ligada, vai me informar, eu repasso para ti esses detalhes aqui ao vivo no nosso telejornal. A gente segue por aqui no estúdio da TV Univates, trabalhando de maneira remota e agora te levando esses detalhes, acionando agora então o secretário de Saúde aqui do município de Lajeado, o Dr. Cláudio Klein, ele que também é professor aqui da Univates, e traz mais detalhes a partir desse reflexo do número 100, né? Nós temos mais 100 casos já confirmados. E só para explicar para ti de casa, que ele gravou essa entrevista para a nossa equipe ontem no final do dia, ou seja, nós tínhamos aí cerca de 101, 102 pessoas confirmadas. A partir de agora nós já temos 149, ou seja, esse caso já mudou, o número de pessoas aqui em Lajeado confirmadas já aumentou bastante de ontem para cá. Mas o secretário então explica um pouco mais quais são as medidas adotadas pelo município a partir então desse número 100, né? Quando nós passamos desse ponto aí, digamos, de corte de 100 pessoas já confirmadas aqui no município de Lajeado. Boa noite, secretário Cláudio Klein. Boa noite, Marcos. Realmente, Lajeado observou esse aumento importante no número de casos nesses últimos 6 dias, né? Porque a gente teve o número 50 no dia 23 e agora, esse final de semana, né, já tivemos 116 casos, sendo que o caso 100 foi ali por volta do dia 29. Isso vinha nos alertando, realmente, nós vínhamos percebendo esse crescimento, se a população toda que nos acompanha, nós vimos demonstrando essa grande preocupação do crescente número de casos e como se via no resto dos países, né, e cidades que acompanharam esse crescimento, demonstrando aquela famosa elevação da curva exponencial de casos, considerando uma disseminação comunitária exagerada. E só a gente insistentemente não sabe ainda, embora houve uma mudança de comportamento nos últimos dias, mas a gente não sabia e não tinha exatamente como calcular em que ponto da curva de Lajeado nós estávamos. Todos os países têm observado um crescimento de curva, alguns com capacidade de atendimento, outros sem a capacidade de atendimento, e era o que nos preocupava, claro. Tem observado então um crescimento e depois ele atinge um pico, onde depois há uma certa estabilização no número de casos, não há um crescimento tão grande. Desde o dia 29 houve uma grande estabilidade.
nós tínhamos 103 casos no dia 29, hoje temos 116, portanto 13 casos a mais, muito diferente do que quase 50 casos nos últimos 6 dias anteriores, né? A gente entende que houve sim um decréscimo, porque esses números, além da questão do número de testes positivos, que é isso que nós estamos falando, nós também notamos um decréscimo no número de atendimentos desde o call center, na UPA e também nos atendimentos dentro do Hospital Bruno Born, tanto nos atendimentos de ambulatório como nos atendimentos de pacientes internados. Esperamos que esses números se mantenham dessa maneira, mas assim como antes que nós dizíamos que a gente precisava acompanhar dia a dia, agora também não muda, nós continuamos com a importante missão de acompanhar esses números no dia a dia para vermos se isso realmente se estabiliza. Se estabilizar, e aí eu vejo que é uma conduta muito importante, significaria que Lajeado conseguiu adotar medidas de controle, né, de adequadas atitudes dentro do convívio social, que envolviam aquelas ações de distanciamento, de higiene, do uso da máscara, de cuidados nos atendimentos comerciais, né, nas indústrias, enfim, de todas essas medidas que foram adotadas, elas estariam surtindo efeito, né? Então esperamos, torcemos demais que isso seja real, de modo que a gente poderia assim manter essas medidas e aí, claro, com o passar dos próximos dias, poder também ver que as medidas assim se mantendo, a gente pode gradualmente ir liberando mais todo o funcionamento da cidade, né, para que a gente retome gradualmente a vida normal, pelo menos o mais próximo da normalidade que a gente queira para este ano, que deve demorar um pouquinho para ser completamente normal, mas pelo menos mais próximo do normal. Tá certo, a gente agradece ao Dr. Cláudio Klein, secretário do município de Lajeado, responsável pela pasta da saúde, explicando um pouco mais sobre as medidas adotadas pelo município a partir desse número que a gente tem de 100 pessoas, né? O reforço que nós já temos hoje, 149 pessoas confirmadas com Covid-19 aqui na cidade de Lajeado, dados que nós trouxemos há pouco. Aliás, a gente vai para um rápido intervalo, tu vai assistir agora um pouquinho da programação do Canal Futura, para a gente daqui a pouco retornar com o segundo bloco do Jornal da Univates. Eu só vou te passar uma última informação antes da gente cortar para o intervalo e pedir que tu nos acompanhe ao longo do nosso Jornal da Univates, a gente que vai seguir por aqui ao vivo, só para te dizer que agora são 13 municípios que estão exigindo a obrigatoriedade do uso de máscaras. Esse dado nós viemos trazendo ao longo das edições aqui do Jornal da Univates, que nós consideramos também importante que você tenha ciência do uso e também da exigência, né, quando o município exige enquanto lei que as pessoas utilizem a máscara, que é uma forma, obviamente, da gente estar se prevenindo. São 13 municípios, já tínhamos Lajeado, Estrela, Taquari, Encantado, Travesseiro, Imigrante, Teutônia, Bom Retiro do Sul, Santa Clara do Sul, Arroio do Meio, Nova Brécia e Westfália. E agora o último município do Vale do Taquari a adotar, então, essa exigência do uso de máscaras é o município de Doutor Ricardo. São 13 municípios hoje que estabeleceram como lei o uso, então, de máscaras. Nosso intervalo dá em torno de 2 minutinhos, 3. A gente mostra a programação do futuro e já estamos retornando com o segundo bloco do Jornal da Univates. Não sai daí, daqui a pouco tem muito conteúdo, a gente que segue ao vivo por aqui. Voltamos, segundo bloco do Jornal da Univates. Aliás, nós que estamos ao vivo pela TV Univates e te trazendo detalhes, né, os reflexos dessa pandemia aqui no Vale do Taquari. Aliás, só para te trazer os detalhes, o pessoal estava questionando aqui, são 305 pessoas confirmadas no Vale do Taquari com Covid-19 agora, 149 em Lajeado. Dessas 305 confirmadas no Vale do Taquari, 73 são consideradas recuperadas e em Lajeado, das 149 confirmadas, 37 são consideradas recuperadas. A gente inicia esse segundo bloco trazendo para ti uma novidade. Aliás, a gente quer agradecer ao professor Samuel Deconto, ele que é professor da Univates, é nosso colega aqui da instituição, economista, e ele que está trabalhando em parceria com alguns colegas, através de uma maneira colaborativa, um estudo através da curva para conseguir analisar os dados
do coronavírus, do Covid-19, e buscar esses reflexos de uma maneira mais regionalizada. Aliás, é ele que vai te explicar um pouco mais desse estudo que ele está fazendo, e eu já te explico que toda terça-feira a gente convidou então o professor Samuel para ele estar conosco aqui no Jornal da Univates e te trazer mais detalhes sobre esses números, o que ele vem observando através desses dados. Com vocês então o nosso quadro Análise de Dados Covid-19. Olá, a partir de hoje e todas as semanas estaremos aqui na TV Univates comentando os dados do coronavírus em Lajeado e no Vale do Taquari. Nós tivemos o primeiro caso de ocorrência em Lajeado no dia 21 de março. Passados 10 dias, nós tivemos 8 casos. Passados mais 10 dias, desde o início, nós já tínhamos 15 casos. E passados 30 dias, desde o dia 21 de março, nós tínhamos 102 casos em Lajeado. Quanto à semana que a pandemia está em Lajeado, nós estamos atualmente na 7ª semana, sendo que no estado do Rio Grande do Sul já estamos na 10ª semana, pois o primeiro caso do Rio Grande do Sul foi ainda no dia 29 de fevereiro, o primeiro caso então do coronavírus em Porto Alegre. Quanto à incidência de casos a cada 100 mil habitantes, em Lajeado nós temos até o momento 145 casos para cada 100 mil habitantes. No Vale do Taquari nós temos 61,2 casos para cada 100 mil habitantes. Se compararmos com o Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul nós temos 15,5 casos a cada 100 mil habitantes e no Brasil nós temos 51,1 casos a cada 100 mil habitantes. Essa incidência maior em Lajeado é decorrido pelo número maior de testagem da população. Ficamos por aqui e até a próxima. Tá certo, a gente agradece o aceite do convite, né? O professor Samuel, então, estar conosco toda terça-feira, trazendo esses números para vocês de casa, reforçando ainda mais a importância da pesquisa científica nesse momento, para que as informações sejam realmente verdadeiras e que vocês tenham o melhor conteúdo possível, ficando em casa, mantendo o distanciamento social. Obrigado ao professor Samuel, fazendo essa análise de dados com relação ao Covid-19 e reforçar que toda terça-feira ele vai estar conosco, então, aqui no nosso Jornal da Univates. Aliás, eu estava assistindo ele pelo Facebook, né, que é uma das maneiras que tu tem de assistir a nossa programação, facebook.com/TV Univates, ou então o canal 15 da NET Lajeado, ou pela Brasrede, em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. A gente segue ao vivo no nosso telejornal. Aliás, nessa edição do Jornal da Univates, a gente tem um monte de conteúdo. Agora eu vou trazer, por exemplo, a Nara. Ela que é a nossa colega, é assessora ambiental do Tecnovates e vai te explicar um pouco mais das formas de fazer os descartes de máscaras, luvas, nesse período. Dá uma olhada no recado dela. Boa noite, Nara. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham a TV Univates. Eu vim aqui falar um pouco a respeito do descarte de máscaras e luvas que são utilizadas fora de empresas e fora de ambientes da área de saúde que seguem todo um protocolo de descarte destes materiais. Eu venho falar um pouco para aquelas pessoas que utilizam as máscaras no seu dia a dia para fazer as suas atividades necessárias, sair de casa, ir ao supermercado, enfim, aqueles serviços realmente essenciais. Venho falar um pouco a respeito porque essas máscaras e essas luvas, elas podem estar contaminadas também e nós precisamos ter um certo cuidado no descarte destes materiais. Então, nós temos alguns órgãos que nos orientam a respeito, a Anvisa, que tanto nós ouvimos falar, temos a ABRELP, que é a Associação Brasileira dos Serviços de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, como também temos a ABS, que é a Associação Brasileira da Engenharia Sanitária e Ambiental, que
que nos dão algumas orientações, mas que se tem percebido que não chegam à população com tamanha intensidade quanto deveria. Então, a orientação que se tem é que essas máscaras e essas luvas que nós utilizamos no dia a dia, elas sejam descartadas, principalmente isoladas dos outros resíduos que nós geramos nas nossas casas. Então, uma dica, uma orientação que estes órgãos nos sugerem é que nós tenhamos uma lixeira específica para esse tipo de material e preferencialmente com acionamento por pedal. Além disso, que elas sejam descartadas então em saco branco leitoso ou então uma sacola plástica branca que todos nós temos nas nossas casas e que seja devidamente identificado que o conteúdo daquele saco são máscaras e luvas, para que depois as pessoas que forem fazer esse recolhimento evitem uma manipulação excessiva ou até abrir aqueles sacos e porventura virem a se contaminar também. Outra orientação que nós seguimos é que se coloque no momento de descarte um saco dentro do outro e que ele não seja preenchido por completo, que ele seja preenchido até no máximo 2/3 do volume que comporta a embalagem. Como uma maneira de se evitar que haja uma manipulação indevida desse material, se orienta também que ela seja descartada, quem sabe com aquele resíduo, com aquele lixinho do banheiro, que já não tem uma manipulação, justamente em virtude do material que está sendo descartado ali. Então, uma forma de evitar uma contaminação até propriamente dentro de casa e dos profissionais que vão fazer esse recolhimento, se pede uma atenção especial também quanto ao descarte dessas luvas, dessas máscaras, porque elas têm esse potencial de contaminação nas nossas casas. Então, como nós não estamos numa empresa da área de saúde que tem todo um protocolo já estabelecido para que seja seguido quanto ao cuidado no descarte, quanto ao cuidado na destinação, então nós podemos contribuir com isso também das nossas casas, tendo estes cuidados que eu comentei então. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, fico à disposição para a gente conversar mais a respeito, tá bom? Abraço, boa noite. Tá certo, obrigada, Nara, ela que é assessora ambiental do Tecnovatos, nossa colega aqui da instituição, explicando um pouco mais da questão do descarte, então, das máscaras, das luvas. Reforçar para ti que, na verdade, essas dicas, elas são válidas para aquelas máscaras, então, que são realmente descartáveis, aqueles materiais descartáveis, aqueles que não são reutilizáveis, diferente daqueles materiais que a gente vem utilizando de pano. Esses sim, depois da forma correta de higienizados, eles podem ser reutilizados, tá certo? Então, fica aqui o reforço que essa fala, então, da Nara foi a respeito das máscaras que são descartáveis, aquelas máscaras cirúrgicas. A gente segue o baile por aqui, até porque nesse Jornal da Univates a gente tem um monte de assunto, como eu já disse, e agora a Bianca Malman vai trazer mais detalhes sobre a questão dos recados da Univates, as informações que chegam da instituição para ti. Aliás, tem um desafio, parece um desafio textual que um curso aqui da Univates estaria propondo, é mais ou menos isso? Diga lá, boa noite, Bianca. Boa noite, Marcos. Bom, então, o curso de Letras da Univates lançou um desafio de produção textual. É o Escritos da Quarentena, que tem o objetivo de incentivar a produção de textos à escrita nesse momento de isolamento social. Podem ser inscritos no desafio tanto minicontos, poemas e também haikais. E as inscrições acontecem agora até o próximo domingo, dia 10 de maio. Os textos eles vão ser analisados por uma banca avaliadora que vai levar em consideração diversos critérios, como a originalidade, criatividade e também adequação ao tema e à proposta do desafio.
E aí sim, os textos selecionados vão ser publicados nas redes sociais da Univates para que todas as pessoas, toda a comunidade possa ter acesso a esse material e se inspirar através destes textos. Então, fica o convite para quem já produziu algum conteúdo que esteja divulgando esse material. E quem ainda não escreveu nada, fica aí o desafio de deixar a criatividade fluir durante a quarentena. Lembrando que qualquer pessoa pode inscrever o seu texto no Escritos da Quarentena. Tanto estudantes, professores, diplomados, a comunidade em geral pode estar participando. E cada pessoa pode inscrever até 3 textos no desafio. Lembrando que as inscrições acontecem agora até o próximo domingo. Marcos, voltamos contigo. Tá aí, nós já retornamos aqui para o estúdio. Aliás, a gente vai chamar agora o intervalo. Eu estava dando uma olhada aqui porque a gente tem muito conteúdo. Aliás, a gente vai estar falando sobre os excessos de uso da internet nesse momento de ficar mais em casa, como controlar esse período de quanto utilizar a internet, quantas crianças podem ficar, por exemplo, no videogame. A gente vai falar também de novos sintomas que são reconhecidos por alguns estudos, algumas pesquisas para identificação do coronavírus, esses e outros assuntos daqui a pouquinho depois do intervalo. Não sai daí. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da Univates para de imediato abrir uma conexão com um professor aqui da instituição. Vamos trocar de câmera aqui, Elivelto? Aí. Vamos chamar então o professor da instituição, o professor Sérgio Knipoff, ele que é médico pediatra e vai te explicar um pouco mais de pesquisas que foram lançadas recentemente que identificam novas formas de identificação dos sintomas do Covid-19. É isso? Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, Marcos. Com a intenção de ajudar no diagnóstico da identificação das pessoas portadoras desse novo coronavírus, o Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos elaborou um protocolo que tenta ajudar no diagnóstico. Quem tiver um dos seguintes sintomas, tosse e falta de ar, nesse momento atual, é considerado suspeito de estar portando o novo coronavírus. E quem tiver 2 dos seguintes sintomas, febre, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, perda do olfato e perda do paladar e consequente perda do apetite, quem tiver 2 desses sintomas também são considerados suspeitos de ter o novo coronavírus. Mas também é importante lembrar que mesmo pessoas que não têm sintoma nenhum também podem ser portadoras do coronavírus. Então vejam como é difícil a identificação das pessoas, como é importante o cuidado com o distanciamento e com os cuidados recomendados. É importante também saber que todas as idades podem ser acometidas por esse vírus, né? Nenhuma pessoa está livre. Algumas pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como obesidade mórbida, ou algum tipo de doença tipo pressão alta, diabetes, elas vão ter maior risco com a evolução dessa doença. Mas tem atingido todas as idades, né? Mesmo no Hospital Bruno Born, nós temos tido casos de crianças de 1 mês até velhos de 90 anos, né, internados no hospital. A criança de 1 mês e as pessoas mais jovens, elas têm uma evolução normalmente mais favorável e evoluem bem. Mas temos exceções também, teve pessoas jovens que vieram a falecer aqui na cidade de Lajeado, né? Mas sabemos sim que as pessoas com maior risco de complicações são as pessoas com mais de 60 anos com essas doenças que eu acabo de narrar. Mas também é muito importante que nós saibamos que esse vírus ele não vai embora. Ele pode dar de vez em quando a falsa impressão de que os números estão caindo, mas ele não vai embora, gente. Ele vai continuar no nosso meio. Até atingir todas as pessoas antes de termos vacinas ou antes de termos uma medicação adequada que trate esse vírus vai continuar no nosso meio. E nós estamos já recém iniciando, né, o nosso inverno. Então, é muito importante nós pensarmos que todo esse trabalho de uso de máscara e de distanciamento é no sentido de de conseguirmos achatar a curva que todo mundo fala, né? Achatar a curva significa termos o mínimo de doentes possíveis num mesmo período, para que o hospital da nossa região, o Hospital Bruno Born,
possa ter condições de atender tranquilamente todas as pessoas que necessitarem de leitos de UTI ou mesmo de internação. Aí a gente vai estar conseguindo dar atendimento a todas as pessoas, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, é muito importante que durante esses próximos 4 meses vocês se acostumem com o uso de máscara, se acostumem com o distanciamento social, se acostumem com esses cuidados que estão sendo recomendados pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Ministério da Saúde. É muito importante que você continue se cuidando. Portanto, você e sua família, se cuidem, por favor. Se você puder, fique em casa. Tá certo, a gente agradece a entrevista do Dr. Sérgio Knipoff, ele que é médico pediatra, professor do curso de medicina aqui da Univates, falando justamente dessas pesquisas que revelam aí novos sintomas para aquelas pessoas que estão confirmadas com o Covid-19. A gente segue por aqui ao vivo agora para fazer outra conexão com outro professor da instituição, ele que é diretor do CCHS, um dos centros aqui da Univates, o professor Leonel de Oliveira, ele que vai explicar um pouco mais do Diálogos na Pandemia, que é um evento que vai acontecer de maneira virtual e que na primeira discussão já vai abordar a questão de como o coronavírus vai mudar as nossas vidas. É isso mesmo? Boa noite, professor Leonel. Boa noite, Marcos Stout, e muito boa noite aos telespectadores do Jornal da Univates. Hoje o Centro de Ciências Humanas e Sociais inicia a programação do Diálogos na Pandemia. O que é o Diálogos na Pandemia? O Diálogos na Pandemia é uma proposta com uma série de diálogos, eventos virtuais, os populares webinários, né? Que nós queremos discutir questões vinculadas à pandemia, mas não apenas sob a perspectiva da saúde, né? Nós sabemos que o coronavírus hoje ele transcende questões vinculadas à área da saúde, ainda que obviamente que sejam fundamentais e muito importantes, mas atingem outros setores, outros segmentos e outras áreas. Está muito clara a questão aí da economia, né? Mas também a questão da nossa subjetividade, das nossas relações humanas, dos nossos afetos, daquilo que compreende as relações sociais. Então, o Centro de Ciências Humanas e Sociais se sente no dever de também participar dessas discussões, também promover esse tipo de debate, convidando não só a comunidade geral, mas também os nossos alunos. Nós sabemos que a Univates mantém as suas aulas virtualizadas, e nos dias em que nós tivermos o Diálogos na Pandemia, nós estamos convidando os nossos alunos e professores com aula no dia para que eles possam se inscrever nos eventos. Agora, nesta terça, hoje, dia 5, nós começaremos o primeiro evento, tendo a participação do Clayton Mello, que é um jornalista de São Paulo, muito interessante, colunista do jornal É o País, escreveu há uma semana atrás um artigo sobre o que será da nossa vida, o que vai acontecer depois da pandemia, né? De que forma nós vamos nos transformar, o que vai ser da sociedade, o que nós vamos aprender com isso, se é que vamos aprender com isso, e de que maneira a gente vai poder observar uma mudança significativa do contexto social. Também participa desse evento de hoje, a partir das 19h10, a Alice Chaves, que é psicóloga aqui da nossa instituição, que vai nos abrilhantar também com as suas opiniões e observações. A ideia, então, é que o Centro de Ciências Humanas e Sociais realize esses eventos sempre a partir das 19h10, para contemplar os nossos alunos que têm encontros virtualizados, os nossos professores, para que a gente possa debater questões importantes sobre o coronavírus, também na perspectiva das ciências humanas e sociais. Nós já estamos organizando outros eventos que nós vamos divulgar muito em breve, muito provavelmente na semana que vem, talvez a gente já tenha um evento sobre a pandemia no contexto histórico, mas assim que nós tivermos algumas definições, a gente com certeza utiliza esse meio de comunicação tão importante que é a TV Univates e as nossas redes sociais. A gente espera que todo mundo possa participar dessas atividades promovidas pelo CCHS, e de todas as outras atividades que estão sendo organizadas pela nossa instituição, no sentido de discutir o que é a pandemia, de formar as pessoas, de informar as pessoas, e que no final a gente possa sair fortalecido de tudo isso. Muito obrigado, Marcos, obrigado ao Jornal da Univates pela oportunidade,
e a gente espera todo mundo daqui a pouco no nosso webinário aqui do CCHS. Um abração. Tá aí bacana a iniciativa do CCHS, essa que é mais uma iniciativa da instituição Univates, enquanto diversos projetos para auxiliar nesse momento a comunidade do Vale do Taquari de diversas formas. Setores, cursos, todos estão integrados aí para justamente estar auxiliando nesse momento de pandemia a comunidade do Vale. Aliás, a nossa forma também como emissora universitária pertencente à Universidade do Vale do Taquari, instituição comunitária de ensino superior, é continuar te levando informação. E é por isso que a gente segue ao vivo aqui com o nosso telejornal, que tem aí duração agora de cerca de 45 minutos diário e ao vivo para te ficar bem informado e, claro, ficando em casa, mantendo a questão do distanciamento social. Eu vou chamar o último intervalo da noite para quando a gente retornar, ter mais 2 conteúdos ainda. A gente vai falar do excesso de internet nesse momento, do excesso de horas em frente ao computador, do excesso em frente ao videogame. Dá para controlar isso? Como fazer isso? A gente vai falar com uma psicóloga e também vai bater um papo com um rapaz intercambista, estudante aqui da Univates, que nesse momento está vivendo em Leiria, em Portugal, e traz mais detalhes da pandemia lá na Europa. Tudo isso depois do intervalo, não sai daí, daqui a pouco tem mais Jornal da Univates. Aí são 7 horas, 12 minutos, a gente segue por aqui ao vivo com o Jornal da Univates. Aliás, esse que é o último bloco dessa edição de terça-feira, dia 5 de maio. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou dar boa noite, vou fazer uma conexão com a Suelen Miglioranza, ela que é psicóloga e vai explicar um pouco mais para a nossa equipe, para ti aí de casa, justamente sobre essa questão de como trabalhar o excesso em frente ao computador, o excesso em frente à internet nesse momento. A gente está cada vez mais em casa, como trabalhar isso também com as crianças, o excesso do videogame, como controlar e saber também estabelecer determinados limites. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso então? Boa noite, Suelen. Boa noite, Marcos, boa noite a todos. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre o uso das tecnologias, né? Hoje a tecnologia ela faz parte da nossa vida. O celular é basicamente uma extensão do nosso corpo e todos estamos constantemente conectados, né? Com essa situação que a gente está vivendo de distanciamento social, mais ainda, né? E até os idosos que por vezes tinham uma certa aversão, um medo aí de estar mexendo nos equipamentos eletrônicos, hoje, né, cederam, estão usando, estão se conectando também. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela afirma que esse excesso do uso de dispositivos eletrônicos pelas crianças e pelos adolescentes, ele vai trazer prejuízos no desenvolvimento, então, ou na verdade vai aumentar risco de danos e de prejuízos no desenvolvimento da cognição socioafetiva e no bem-estar auditivo, motor e visual das crianças e dos adolescentes, tá? O uso da tela de LED, que é a tela mais comum dos nossos dispositivos eletrônicos, ele imita a luz do sol e isso faz o quê? O nosso corpo entender que ele precisa estar desperto, porque é dia, então o nosso corpo acaba diminuindo a produção do nosso hormônio que nos induz ao sono e isso dificulta o nosso sono, o que para criança e para adolescentes é muito sério, porque dificulta então um desenvolvimento e um crescimento saudável. E também uma outra preocupação muito relevante é com relação à segurança física e psicológica de quem está acessando o dispositivo eletrônico, especialmente se ele está conectado à internet, porque pode ser um local de exposição a pessoas estranhas e pessoas mal intencionadas. O que é importante? A gente evitar esse excesso e pensar e organizar uma rotina, né? Isso vai ser essencial para a gente poder melhorar, né? Ou evitar, então, o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos, tá? Isso não quer dizer que a gente vai, então, organizar um dia lotado com atividades cronometradas para serem feitas, não. Quando eu falo em rotina, eu falo de um dia que a gente possa respeitar, da organização de um dia onde a gente respeite, né, o ritmo das crianças e dos adolescentes e que a gente inclua momentos onde, sim, eles vão ter acesso à tecnologia, mas também a gente vai ter momentos de descanso, de um bate-papo, um espaço para brincar livre, né, para criar histórias, para contar histórias, né, e que também a gente garanta aí um momento de higiene e um momento de alimentação adequado, né. O
que é importante também? Todos os combinados que vão ser estabelecidos entre os adultos e entre as crianças, eles precisam ser respeitados. Então, sempre que houver uma necessidade de negociação com a criança, é importante que o adulto coloque para a criança as opções e juntos, ambos, decidam, né? O que acontece aí? Existe um espaço para se desenvolver habilidades de comunicação assertivas entre pais e filhos, e isso também é super importante. Tá certo, e te agradece a psicóloga Suelen Miglioranza, ela que deu mais detalhes justamente como trabalhar esse momento que a gente fica mais em casa e os excessos, né, em frente às novas tecnologias. Te agradece a psicóloga e segue por aqui porque a gente ainda tem um último conteúdo essa noite. Nosso Jornal da Univates vai fazer uma outra conexão e agora é com o exterior. A gente vai falar com o Gabriel, ele que é estudante do curso de Engenharia Química aqui da Univates, está fazendo intercâmbio e nesse momento então está vivendo essa pandemia do Covid-19, do coronavírus, em Portugal, na cidade de Leiria, e vai explicar um pouco mais para ti aí de casa qual é a situação agora no país português. Boa noite, Gabriel. Olá, boa noite, Marcos. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu nome é Gabriel Eberle, sou estudante da Univates, onde curso em Engenharia Química, e sou de Estrela, em Rio Grande do Sul. Esse semestre estou em modalidade acadêmica internacional, estou estudando no Instituto Politécnico de Leiria, em Leiria, Portugal, e cheguei aqui dia 13 de fevereiro. Agora vão fazer quase 3 meses que eu estou aqui. Aqui o coronavírus chegou com força no dia 13 de março, onde que tivemos muitas restrições, onde que não podíamos sair na rua, não tivemos aula, ainda não estamos tendo aula presencial, que não está previsto para esse semestre mais. Mas o pessoal ficou muito mobilizado no início, não encontrávamos ninguém na rua, ninguém saía mesmo, somente para ir aos mercados ou para ir numa farmácia. Não tinha carros na rua, você não encontrava nada quando ia no mercado. Parecia um deserto, assim, literalmente. Nesse momento aqui os números estão em 25 mil casos confirmados e 1.000 mortes. Na cidade aqui, se não me engano, não passou de 50 até o momento. Não tem 50 casos confirmados ainda. Mas agora as coisas estão mais tranquilas. Hoje, dia 4 de maio, saímos do estado de emergência. Agora nós podemos caminhar na rua mais tranquilamente, sem precisar ir para o mercado, vamos dizer assim. Pode dar um passeio, dar uma caminhada, fazer um exercício físico na rua. Mas com muitas restrições. O uso de máscara é obrigatório, como é em Lajeado, mas se você for pego na rua, você vai ter que pagar uma multa muito alta, né? Então a gente não está ainda saindo muito, né? Hoje, pelo menos, não saímos muito. Eu tive que comemorar meu aniversário trancado num quarto, né? Meu aniversário é dia 31 de março, mas tudo tranquilo, vai ter outros anos. Só queria deixar uma mensagem agora para meus pais, né? Porque é mais ou menos isso que está acontecendo aqui em Portugal, né? Que eu tô com muita saudade e eu volto início de julho, né? Então tá, muito obrigado pela atenção e que os números comecem a baixar, né, Marcos? Tá certo, e te agradece ao relato, depoimento do Gabriel Eberle. Obrigado aí pelos detalhes que traz. Ele que está vivendo nesse momento, intercambista, e está vivendo em Portugal, em Leiria. Já que eu falei de Europa, eu só vou dar uma última notícia para ti, que aliás quem nos encaminhou foi um dos diretores da LAF, Associação de Futsal aqui da cidade, o Alexandre Reisler. Ele que me informou aqui que o Rafinha Rizzi, né, o Rafael Rizzi, jogador de futsal da região, que está morando na Itália e que inclusive trouxe também um depoimento em edições anteriores do Jornal da Univates sobre a situação no país italiano, postou hoje nas redes sociais que o campeonato italiano da Série A de futsal da Itália foi cancelado. Ou seja, a competição, infelizmente, a temporada acabou do futsal italiano para esse ano. A gente vai encerrando essa edição por aqui, lembrando que amanhã a gente tem mais Jornal da Univates. Te dizer que ficamos aí mais de 50 minutos no ar hoje e amanhã a nossa equipe retorna, novamente trabalhando em home office, mas claro, sempre trabalhando da melhor maneira possível, verificando todas as informações para que você de casa fique bem informado e, obviamente, seguindo tudo o que as autoridades de saúde vêm solicitando, mantendo o distanciamento social, tá certo? Se puder, por favor,
fique em casa. Amanhã a gente se encontra a partir das 6h30 da noite. Valeu, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.